Olá, meu nome é Thaís Caroline dos Santos Silva e hoje eu irei apresentar o trabalho sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no âmbito intelectual e do trabalho dos profissionais de saúde no Brasil. Para começar a falar desse nosso trabalho, é interessante relembrar aqui alguns fatos e características da pandemia de Covid-19. Lembrando que ela foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, sendo que nessa época já foram constatadas cerca de 3 mil mortes no mundo. Os casos se espalharam rapidamente pelo globo, e como era uma doença desconhecida, pouco se sabia, sobre a forma de contágio, o quadro clínico e o tratamento. Nesse contexto, aqui no Brasil, além da grande quantidade de novidades científicas que eram produzidas a todo momento, os profissionais de saúde da linha de frente também tinham de lidar com uma instabilidade política, fake news, falta de medicamentos e de insumos. Dessa forma, a pandemia de Covid-19, ela provocou implicações sociais, econômicas e políticas com consequências pessoais, mas também ocupacionais aos profissionais de saúde, que se destacaram lidando com incertezas e mudanças bruscas de uma doença a princípio desconhecida por todos. Esse estudo lança luz sobre a saúde dos trabalhadores no Brasil durante a pandemia, tendo a ergonomia como o conceito norteador e os impactos no âmbito intelectual e do trabalho como foco. Nesse sentido, é relevante abordar aqui nessa apresentação o conceito de ergonomia, que é essa disciplina que estuda as relações entre os seres humanos e os aspectos laborais, os sistemas de trabalho e a influência do trabalho no bem-estar dos trabalhadores, bem como na eficiência e produtividade do sistema. O objetivo da nossa pesquisa é analisar como a pandemia de Covid-19 ela afetou o ambiente, as condições e a produção de trabalho, bem como a vida intelectual dos profissionais de saúde na linha de frente, e com isso também o processo de saúde e adoecimento desses indivíduos. Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa que foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, porque foi uma pesquisa multicêntrica. Ela foi realizada em parceria entre duas universidades do Brasil, a UFRJ Macaé e a UFAM. A nossa ideia inicial era mesmo realizar um estudo na cidade de Amazonas e de Macaé. No entanto, conforme a gente avançou no desenvolvimento da pesquisa, nós a estendemos para todo o território brasileiro. Haja vista a percepção da necessidade de dados na população nacional desses profissionais da linha de frente, já que nós não tínhamos esses dados específicos sobre essa questão. Além disso, como foi um questionário aplicado de forma virtual, ele naturalmente alcançou as regiões brasileiras, Dessa forma, nossa pesquisa contempla todo o país, com exceção da região do Centro-Oeste. Falando agora um pouquinho sobre o questionário, ele foi construído pelos autores após uma revisão bibliográfica e foi aplicado de forma online, como eu disse anteriormente. Ele é composto de 62 perguntas abertas e fechadas sobre dados sociodemográficos, bem como diferentes eixos: trabalho intelectual, social, físico, emocional e espiritual, sendo esse trabalho referente apenas ao eixo trabalho intelectual e à análise quantitativa desses dados. A divulgação da pesquisa, ela foi feita nas redes sociais e a coleta de dados foi feita no período de dezembro de 2021 a abril de 2022. Sobre a amostra, participaram do estudo 394 profissionais de saúde de nível médio e superior que atuaram no enfrentamento à Covid-19 no Brasil. As informações obtidas revelaram que 55% dos participantes estavam satisfeitos com o relacionamento interpessoal, no trabalho. 83% relataram que
foram feitas mudanças no serviço durante a pandemia e, no que diz respeito a trocar de profissão, ao segmento da profissão, 78% não cogitaram a troca. Em relação ao tempo disponível para se atualizar sobre as novidades científicas acerca da Covid-19, 35% foram indiferentes e 30% ficaram satisfeitos. Além disso, 60% deles receberam equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequados e suficientes para as atividades laborais. Sobre a carga de trabalho, 39% relataram um aumento na carga horária e 16% manifestaram que aumentou, porém de forma esporádica. Assim, nós percebemos que o contexto pandêmico ele provocou diversas mudanças na dinâmica do trabalho, afetando com isso a ergonomia organizacional, apesar da maioria dos trabalhadores estarem satisfeitos com o relacionamento entre a equipe. Ademais, as respostas demonstraram que a atualização científica sobre a Covid-19, tão importante em um momento em que não se conhecia muito sobre essa doença, ela foi comprometida, devido justamente a esse pouco tempo disponível. A porcentagem de trabalhadores que receberam EPIs suficientes revelaram que 40% deles estavam vulneráveis em um ambiente laboral de elevado risco de contágio, o que é muito grave. A maioria dos participantes também declarou um aumento na carga de trabalho, que a gente pode relacionar a impactos na ergonomia cognitiva desses indivíduos. Essa é a nossa pesquisa. Muito obrigada!